Professor, e as aulas práticas? Quando voltar. Daí, no caso, quando voltar, todas as práticas que a gente perdeu nesse tempo de quarentena, vai repor tudo? Tudo. É isso que é a ideia da Unic, né? Vai ter que fazer isso, senão não tem outra forma. Tá bom. Tá? Espero que a gente consiga voltar, né? Porque do jeito que tá, não sei. Vamos ver. Consegue visualizar a aula de hoje? Sim. Tá. Então, beleza. Vamos lá. Gente, aqui a gente vai estar comentando com vocês sobre a doença que mais mata no Brasil. Só para você ter uma ideia, não é Covid, viu? Malária é um dos que mais mata no Brasil e no mundo, principalmente na região norte, tá? A região amazônica é um caos. No mundo, na África, o que mais mata é a malária. Então, vocês vão começar a observar aqui alguns dados do que é essa doença no Brasil, tá? Onde são as regiões que são mais acometidas, quais são os problemas maiores existentes entre a relação entre essa doença e a epidemiologia, tá? E vocês vão ouvir falar, sempre agora na mídia, que o tratamento da malária está fazendo efeito no Covid-19. Vocês já ouviram falar da da cloroquina? Sim. Então, a cloroquina é um antimalárico que está sendo utilizado para tratamento, está sendo utilizado, né, e estudado a utilização dela. Então, a gente não sabe em que ponto que essa cloroquina elas vão atuar ainda, onde que ela atua no parasita, né, no vírus, por exemplo. Na malária, a gente sabe, mas no vírus a gente não sabe. Mas futuramente vocês vão estar aí com contato em relação a, a, a eles mostrarem onde é que eles atuam. Então, vocês vão ouvir falar bastante nisso. O que nós vamos ver em relação à malária? Vamos lá? É uma doença tropical e parasitária provocada por protozoários do gênero Plasmodium, sendo considerada a doença que mais causa problemas sociais e econômicos no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. O termo malária vem de mal-ária, tá? É um mal que provém do ar. Né? Eles tinham aquela coisa de que viria do ar, mas na verdade a gente vai ver que não é. A descoberta da malária como hemoparasitose se deu por volta de 1880. Em 1898 e 99 foi descrito o desenvolvimento completo em anofelinos, 3 espécies de plasmódios humanos. O que a gente quer dizer com isso, gente? É que a malária ela é de alcance mundial. Tá? Pode ter regiões que não têm o parasita, mas existem algumas formas parasitárias que, quando ele está no ser humano, se ela estiver numa região endêmica, ela se manifesta, e outros que não estão em região endêmica, ela pode ter passado por essa região, contraído essa malária e levado para a região que nunca foi endêmica. Tá? É o que está acontecendo, mais ou menos o que está acontecendo com esse vírus aí hoje. Né? Pessoas que viajam para determinado local e trazem para sua região ali um determinado parasita que não é comum ter. Então, isso aí pode acontecer, estar acontecendo, e pode acontecer com a malária, tá? Quando vocês ouvirem falar em paludismo, febre palustre, cesão, maleita, malária, tudo a mesma coisa, são denominações que ele recebe pelo mundo aí, tá? Então, às vezes, vocês conversando com pessoas aí mais velhas, e vocês vão descobrir que essa pessoa teve malária, né? Então, era muito comum há uns 15, 20 anos atrás, terem casos, principalmente em Mato Grosso, pessoa que vinha de Rondônia, o Nortão estava sendo desbravado, né? E muita derrubada de matas. Então, o que aconteceu? Começou a vir muitos casos de malária para Cuiabá. E eu estava, nessa época, trabalhando no HGU, então vinha muitos casos de pacientes com malária para cá. Que é muito importante a gente entender que
o gênero causador, o agente etiológico. O agente etiológico é o agente causador dessa malária, tá? O agente causador chama-se Plasmodium, gente. Plasmodium. Não esqueça esse nome. Esse aqui é um gênero, Plasmodium, vai ter algumas espécies um pouco diferentes, tá? Como vocês vão ver logo aqui abaixo. 4 espécies parasitam exclusivamente os humanos. Olha só, nós temos o gênero Plasmodium e a espécie, ó, pode ser Vivax, Falciparum, Malariae, Ovale. Esse Plasmodium ovale, ele é do continente africano. Pode acontecer da entrada dela no Brasil? Claro que sim, tá? Mas a maioria delas acontece no continente africano. Nós temos os 3 tipos aqui acima: o Vivax, o Falciparum e o Malariae, certo? Pode acometer o homem de qualquer forma. O que eu quero deixar bem claro para vocês aqui é o seguinte: o paciente que às vezes entrar em contato com o parasita do Plasmodium vivax, ele pode ter Plasmodium falciparum, ele pode ter Plasmodium malariae, sem problema nenhum. São espécies diferentes. Então, todas essas espécies, elas podem parasitar o homem individualmente ou coletivamente. Nada impede isso, tá? Outra coisa que é muito importante a gente saber em relação ao plasmódio, que o paciente que teve um plasmódio vivax, ele tem uma certa resistência a esse plasmódio, tá? Porém, nada impede que esse paciente possa ter de novo, tá? Porque o parasita, na verdade, ele busca uma alternativa, né, no ser humano para que ele possa sobreviver. Ele não quer que o ser humano morra. Então, ele busca ali uma alternativa para que ele possa sobreviver dentro do ser humano. Então, ele muda algumas características do plasmódio para que ele fique ali e o paciente, né, a pessoa que ele infectou, consiga manter ele dentro do organismo dele, tá? Então, vocês vão ouvir muito, se vocês tiverem muito relato de pessoas, ou aprenderem, ou conversarem com alguém, ele vai falar para vocês assim: eu tive 30 malárias, eu tive 25, eu tive 80 malárias. Possível, tá? Esse paciente ele pode ter encontrado em contato 80 vezes, 100 vezes, né, com o plasmódio e desenvolvido a malária. Agora, cada malária é diferente uma da outra? Sim, mas os sintomas elas vão estar um pouquinho amenizados, tá? Mas nada impede que você se contamine com a mesma espécie ou espécies diferentes. Nós tivemos agora, recentemente, uma amiga, não foi... Eu acho que alguém daí falou que conhecia, não sei, não me lembro, que morreu com malária grave, malária cerebral. Tá? Então, foi para a África e voltou de lá com malária cerebral. É complicado, né? Uma enfermeira, né? Isso, e ela veio contaminar e acabou morrendo aqui no Brasil, aqui em Cuiabá. Trabalhou comigo muito tempo no HGU, né? E não sei se foi por negligência ou se a malária ou o plasmódio que ela entrou em contato lá era muito resistente, ou se foi esse ovale que nós não temos muito no Brasil, né? Que ela veio, eu não entrei em detalhes qual que é o tipo de malária que ela pegou. Ainda vou tentar entrar em contato, me ver, esperar passar um pouco esse tempo aí, senão relembra tudo, né? Mas eu vou tentar descobrir qual que foi a espécie que ela teve, tá? No continente asiático, aqui embaixo, ó, já tem um outro tipo de plasmódio que foi descoberto, tá? Então, é o mesmo gênero para todas as outras malárias, só que as espécies são diferentes, tá? Tudo bem até aí? Sim. Tranquilo, né? A gente está conhecendo um pouquinho o que é a malária, tá? Vamos lá, a epidemiologia no Brasil. O que nós visualizamos no Brasil? Olha só, ocorre anualmente de 300 a 500 mil casos por ano, né? E a gente não sabe disso. Olha só, 300 a 500 mil casos por ano, né? Então, é uma doença que a gente passa batido por ela. Só as regiões endêmicas, como Pará e Amazonas, por exemplo, é que tem mais esse contato.
Mas isso aqui é muito importante para vocês, porque a gente não sabe como que esse Brasil é, né? Como que é que você vai se portar dentro desse Brasil. Essa migração interna muito grande. De repente vocês saem de Cuiabá e vão trabalhar nessas regiões, então vocês têm que conhecer a epidemiologia de determinadas regiões, não tem jeito, né? Chegar na região e perguntar, olha, quais são as doenças mais comuns aqui? Isso é importante, tá? Porque você não pega você de calça curta. Você sai de Cuiabá, que não tem caso de malária, e você vai lá para o Pará, onde tem 1000 casos de malária. Então você acaba o quê? Confundindo as epidemiologias, confundindo a sintomatologia. Então tem um monte de coisas que vocês vão confundindo e pode, de repente, tirar o foco de quem é, de como tratar ou de como você fazer o diagnóstico. A forma mais comum, prevalente no Brasil, é o Plasmodium vivax, tá? Plasmodium é gênero, vivax é espécie. Então, esse Plasmodium vivax aqui é aquela que é mais comum no Brasil, mas já teve muitos casos de Plasmodium falciparum e malariae, tá? Em torno aí de 70%, 80% é sempre causada pelo Plasmodium vivax. A grande maioria dos casos ocorre na Amazônia. Aí já mostrei aqui para vocês, ó, o Pará e o Amazonas. Vocês vão ver daqui a pouquinho em um quadro epidemiológico, né, de um mapa epidemiológico, vocês vão ter uma noção quais são as regiões mais endêmicas. Tá? Mato Grosso estava numa delas também, porque nós temos os 3 biomas aqui. A gente pega um pouquinho da região amazônica lá em cima, né? Lá em Alta Floresta, naquela região lá, a gente pega um pouco da região amazônica. Tá? A grande extensão geográfica da área endêmica e as condições climáticas favorecem o desenvolvimento dos transmissores e agentes causais da malária pela espécie Vivax e Falciparum e malariae, este último com menor frequência. Já teve macaco com Plasmodium malariae. Tá? Acredita-se que na região amazônica o macaco seja um dos maiores transmissores de malária para a população. Tá? Ele é um reservatório que o mosquito pica esse reservatório e transmite para o ser humano. Então, acredita-se que a maioria das contaminações possam vir daí. Olha só a região, a área de risco da malária. Né? Nós temos a região, olha aqui a região do Mato Grosso, no estado do Mato Grosso, ela tem uma região de baixo risco aqui, ó, bem clarinho, mas olha só a quantidade dentro de Mato Grosso, que é região de baixo risco, mas tem. Isso quer dizer que foi detectado nessa região de baixo risco os plasmódios, né? A região lá em cima, tá? Na divisa aí com o Amazonas, já tem um risco alto, né? O Amazonas em si, a região norte aqui, o Pará e tudo mais, tá? Ah, professor, mas e essas regiões aqui, posso encontrar? Pode. Um cara sai daqui de Belo Horizonte, por exemplo, e vai pescar no Amazonas. Esse cara pega a malária lá, ele traz para dentro da região dele, ele como portador. Tá? Apesar de que ele pode ser assintomático, ele pode vir a não desenvolver a doença, mas se nessa região dele tiver um mosquito de nome Anopheles, né, que é um tipo de mosquito, ele pode ser um potencial transmissor sem ele estar sabendo. Tá? Isso aí acontece muitas vezes. E aí essa região que não tem tanto costume de ter casos assim, ele se assusta. Né? Um caso de malária, por exemplo, em Brasília, vamos dizer. Né? Não é comum acontecer, mas pode, claro que sim. Né? Para isso existem medidas profiláticas, para isso existem ações que impeçam a saída de pessoas que chegam para essas regiões. O Brasil não faz isso com eficiência, não. Tá? Existe uma deficiência muito grande aqui, muito grande. Tá? Então, um exemplo é dessa colega nossa que saiu daqui, foi para a África e voltou portadora da doença. Quer dizer, será que ela foi orientada para que ela ia para uma região endêmica? Será que ela fez a quimioprofilaxia, ou seja, utilizou um medicamento para amenizar uma possível malária que ela podia pegar lá na África? Será que a volta dela para o Brasil, alguém perguntou para ela se ela tem sintomas, alguma coisa? Então, existe uma falha muito grande. Né? E a gente está vendo isso que não é só a nível de Brasil, é a nível de mundo.
né? Essa pandemia aí, ela provou que é ineficiente a epidemiologia do mundo, né? Uma doença que começa na China, mata pessoas e quase extermina a quantidade de pessoas idosas na Itália. Quer dizer, olha a entrada disso aí, né? Olha a entrada disso aí, né? É complexo. A epidemiologia, nós somos nada, o mundo não é nada em eficiência de bloqueio epidemiológico. É nada, é zero. Tá? Então, essa pandemia ela vem para nos alertar que poderia ser coisas extremamente piores. Né? Ainda bem que a gente tem tecnologia para poder produzir alguma coisa que possa amenizar isso aí. Mas as regiões estão totalmente desprotegidas. O que nós temos aqui? A transmissão. Como é que ocorre essa transmissão, gente? Isso aqui é muito importante, tá? Eu tenho que ter aqui essas condições aqui, ó. Presença do parasito, presença do vetor e presença do hospedeiro humano, tá? Sem isso aqui, eu não tenho a doença instalada. Por exemplo, eu tenho um paciente que sai lá do Amazonas, foi pescar e vai para Brasília. Né? Se ele tiver a presença do parasita e ele não tiver o vetor, ele pode desenvolver a doença, mas não transmitir. Tá? Então, isso aqui é uma condição para que ocorra o parasitismo e a transmissão. Tá? Então, vamos ler aqui. Ó. A transmissão da malária está condicionada a determinados fatores, que permitem não só o surgimento de novas infecções, como também a perpetuação do agente causal. Então, essa tríade aqui ela é muito importante. Professor, como que eu vou observar a importância disso aqui? Quando vocês forem observar o ciclo biológico do parasita, tá? Observando o ciclo biológico, vocês vão dar destaque à importância essas três tríades aqui, tá? Para a transmissão continuar. Outras formas de transmissão do parasita, transfusão de sangue. Isso aqui é muito comum, antigamente acontecer. Hoje você passa por uma série de triagem, né? Então, desde a hora que você chega para fazer uma transfusão sanguínea, eles perguntam de onde você vem, se você viajou recentemente, né? Qual é o seu modo de vida. Essa anamnese do paciente, ela é muito importante, porque se o cara fala, olha, que vem de uma área endêmica, você tem que fazer uma série de exames, incluindo malária, para que você não seja um disseminador da doença. Tá? Uma transfusão sanguínea, se ele tem o parasita dentro dele, ele pode transmitir para outra pessoa. Compartilhamento de seringas, tá? Acidente com material pérfuro cortante, isso aqui às vezes acontece muito em laboratório científico, tá? Muito, muito. As pessoas que fazem lá. Vamos fazer um comparativo com o que está acontecendo hoje com a gente, né? Não sei se vocês se recordam, há uns dias atrás apareceu um médico lá de Wuhan, né? Que é aquele médico, o primeiro médico que alertou para o vírus. Lembra? Que morreu, acabou falecendo? Então, esse cara daí com certeza foi o cara que teve o primeiro contato com o vírus. Tá? Como? Não sei se é de outra pessoa, se é um vírus preparado, se é um vírus que ele estava estudando. Então, a gente não sabe isso. Tá? Mas ele foi paciente zero e acabou falecendo. Então, esse acidente com material pode acontecer em qualquer lugar. Transmissão para a criança. Se a mãe tem, ele pode transmitir para a criança? Pode. Tá? O parasita ele atravessa a barreira placentária. Então, ele pode chegar ao feto e contaminar o feto sem problema nenhum. Certo? Então, a região amazônica ela é complexa. Né? É uma região extremamente complexa. Tudo bem até aí, moçada? Tudo. Joia. Isso aqui é uma característica muito interessante. Vocês lembram que eu falei do lutzomia, que tem a mosquito palha, que tem a asa muito parecida com a palha, né? Ela se abre de uma forma diferente. Isso é uma característica muito importante para você fazer um comparativo do mosquito causador, por exemplo, da leishmaniose com o mosquito causador da malária. Ele tem uma posição diferente, ele tem uma característica diferente, tá? Então esse vetor aqui continua sendo a fêmea, né, a causadora da doença, porque ela é hematófaga, né? Ela se alimenta de sangue,
para fazer a maturação de ovos, né, da sua reprodução. Então, ela continua sendo a fêmea, o macho é utilizado somente para fecundação, tá? E vive de seiva. E o gênero desse mosquito chama-se Anopheles, tá? Então, vocês têm um outro mosquito aqui, diferente do mosquito da onde? Que causa leishmaniose. O da leishmaniose é lutzomia e o mosquito da malária chama-se Anopheles, ok? Ele é conhecido também como mosquito prego ou carapanã. Por que mosquito prego? Porque a posição que ele fica na hora da picada é a posição como se estivesse fincado, se fosse um prego. Então, colocaram uma característica disso aí nesse mosquito. É difícil para a gente ver posição, né? Isso é geralmente para os biólogos, é geralmente para os entomologistas que fazem um estudo característico desses insetos, observar essas características, né? Porém, pode ser que a gente consiga visualizar isso, né? Eu costumo dizer, a gente bate primeiro, mata para depois observar o que é. Então fica mais difícil você ver essas características desse mosquito, tá? Aqui embaixo aparece aqui, ó, as espécies. Aqui é gênero Anopheles, tá vendo aqui, ó? Aí aparece gênero para todo mundo igual, ou gênero igual, e as espécies são diferentes, tá? O mais comum de tudo isso aqui no Brasil, isso aqui todos foram detectados no país, tá? Aqui no Brasil. Mas o que teve mais casos é o Anopheles darlingi, tá? Pode colocar na anotação de vocês aí que o Anopheles darlingi é o maior causador, as porcentagens de casos encontrados no Brasil de malária ou de plasmódio é causado pelo Anopheles darlingi. Certo? Tem aqui embaixo um reservatório humano portador de gametócito. Marquem bem o que eu estou dizendo para vocês aqui. Reservatório humano portadores de gametócitos, tá? Coloca aí numa observação para vocês aí, por que isso? Por que esse gametócito é importante no que eu estou falando agora? Quando a gente chegar no ciclo biológico, vocês vão entender o porquê, tá? O porquê desse gametócito ser extremamente importante no ciclo da malária, tá bom? Então, marquem aí um asterisco nela, que daqui a pouco a gente vai ver no ciclo biológico o porquê isso é importante. Isso aqui, gente, são as formas que nós vamos encontrar em todo o ciclo biológico, seja ele no ser humano, seja ele no mosquito, tá? Então, são as formas que vocês vão tratar com eles daqui para frente. Eu vou ter esporozoito, eu vou ter merozoito, eu vou ter trofozoito jovem, eu vou ter trofozoito maduro, eu vou ter esquizonte, aí eu vou ter gametócitos, eu vou ter macrogametócito, eu vou ter microgametócito, eu vou ter ovozigoto e ocisto. Certo? Vocês imaginam o tanto de nome que vocês vão ter que guardar daqui para frente, tá? Mas se vocês entenderem o ciclo biológico, esses nomes eles acabam sendo enquadrados dentro desse ciclo tão normalmente que vocês nem vão perceber que encaixaram, tá? Então, o ciclo biológico você tem que entender o ciclo, porque os nomes vocês vão encaixando de acordo com o que vem na cabeça de vocês. A gente vai ver daqui a pouquinho todas essas formas, né? Essa morfologia encaixado dentro do ciclo biológico do parasita. O que nós vemos no sangue? Olha só os parasitas dentro do sangue. Nós vemos essas formas aqui, ó. Essas duas anelzinhos aqui, ó, é o parasita dentro de uma hemácia. Então, eles são intracelulares obrigatórios, tá? É intracelular na hemácia, é intracelular lá no fígado, lá nos hepatócitos. Então, é só assim que ele sobrevive, professor? Só.
ele só sobrevive dentro de uma célula, tá? Essa célula pode ser o quê? Uma hemácia ou pode ser hepatócitos, né? No fígado, certo? Por que isso? Porque ele dentro de uma hemácia, ele consegue ter todos os nutrientes dentro da hemácia que faz com que ele sobreviva. Então, professor, eu posso dizer que se está dentro da hemácia, a hemoglobina da hemácia é o que ele se alimenta? Sim. Tá? Esse parasita, ele se alimenta da hemoglobina dentro das hemácias, certo? Ele acaba usando a hemoglobina como fonte de energia, se multiplica aqui dentro das hemácias, depois ele rompe a hemácia, tá? Ele acaba saindo de dentro da hemácia e vai infectar outras hemácias, certo? Então, se há ruptura de hemácia, com certeza tem anemia nessa doença aqui, tá? Isso aqui é uma outra forma evolutiva do parasita. Ele começa como trofozoito jovem, ele vai evoluindo núcleo e citoplasma e vai se dividindo dentro das hemácias. Vocês que estão vendo aqui, ó, é um outro tipo de parasita, mas é a evolução desse aqui, ó. Ele vai evoluindo, vai se multiplicando, vai se transformando em esquizonte. Olha aqui, um trofozoito maduro, aí um gametócito. Então, são fases evolutivas do parasita. Tá? Essa aqui é uma fase evolutiva. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, multiplicando, 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 rompendo hemácias e vai caindo na circulação sanguínea de novo, vai entrando novamente dentro das hemácias. Tá? Esse ciclo se repete a todo instante. Tá? Agora você imagina um ciclo desse se rompendo a todo instante, o que ele vai causar dentro do organismo desse paciente portador de plasmódio. Isso a gente pode até imaginar. Olha só, isso aqui é uma característica bem marcante, ó. Você está vendo um parasita, um trofozoito aqui dentro, que ele tem núcleo, tem citoplasma, um parasita dentro de uma hemácia, mas vocês observam dentro da hemácia todo pigmentado, olha só, como se fosse uma sujeirinha. Isso aqui é hemoglobina já sendo degradada, tá? O parasita utiliza da hemoglobina para se alimentar e esses restos de hemoglobina já vão ficando todo depositado na hemácia até o momento que depois ele se rompe e sai para a circulação sanguínea, tá? Aqui, ó, ele é um trofozoito jovem que depois ele vai amadurecer, ele vai ficando cada vez mais grande, maior, aliás, desculpa, mais grande é ruim, hein? Ele vai ficando maior, o núcleo vai formando um núcleo dando origem a outro núcleo, ele vai ficando grande, tá? Aí ele vai fazendo o quê? Multiplicando a quantidade de núcleos e formando vários outros parasitas. Por aqui você pode imaginar por que a hemácia não suporta esses parasitas, né? Olha a quantidade dele. Aqui você já tem uma hemácia extremamente esticada, vamos dizer assim, né? Bem esticada. Ela já está quase se rompendo praticamente. Então, a gente pode imaginar aqui por que ela não consegue manter esse parasita dentro dela. Então, ela quebra, ela rompe essa hemácia e vai invadir essas outras que estão sadias aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Olha só as formas. Professor, mas isso aqui, como que eu faço essa pesquisa? Eu faço o que vocês fizeram na aula prática. Eu confecciono uma lâmina de sangue, uma distensão sanguínea, ou uma gota espessa daquela que vocês fizeram, e aí vocês vão corar. E a partir do momento, vocês vão buscar esses parasitas dentro da hemácia. Imagina o quanto que é difícil uma microscopia, né, moçada? Uma microscopia tem que ser muito bem feita, né, para você obter um resultado eficiente na pesquisa desses parasitas. Porque vocês vão ter que procurar hemácia por hemácia, né, a presença ou a ausência desses parasitas aí. Olha só, mas cada um é uma forma diferente. Isso aqui tá bonitinho, né? Um anel bem bonitinho. Tá? Esse aqui é bem raro nós encontrarmos, porque ele é o Plasmodium ovale. Acontece muito nós encontrarmos esse Plasmodium aqui, mais na África. Mas isso aqui é bem comum você encontrar tanto para Plasmodium vivax quanto para Plasmodium falciparum. É muito comum a gente encontrar esse trofozoito jovem dessa forma. Ah, professor, e agora? O que eu faço? Se eu encontrar somente isso aqui, eu estou numa região onde tem as formas, né?
o gênero e as espécies, tem todas as espécies. Eu tenho que fazer outros estudos mais aprofundados para eu saber qual que é a espécie. Certo? Por que isso, gente? Porque cada tratamento é diferente um do outro. Tá? Se eu tenho Plasmodium vivax, eu trato de uma forma. Se eu tenho Plasmodium falciparum, eu trato de outra forma. Manariae de outra forma e Ovale de outra forma. Vocês estão vendo comigo aqui a malária como um todo. Mas vocês têm Então, eu tenho aqui um estágio de anel do trofozoito que eu preciso saber de qual gênero e qual espécie ele é. Tá? Vocês vão ter um estágio que vai falar só sobre tratamento de doenças pré-existentes, de doenças endoparasitas, tá? Hemoparasitas, desculpe. Então, vocês vão ter com o professor Guilherme tratamento da malária, o tratamento da leishmaniose, o tratamento da tuberculose, que são preconizados pelo Ministério da Saúde, e eles têm um protocolo, tá? Mas eu já vou adiantando para vocês. O plasmódio, vocês precisam saber qual é o plasmódio para vocês começarem a ter o caminho exato para poder fazer o tratamento, pois são diferentes, são tratamentos diferentes. Aqui a gente vai ter um contato prévio com o ciclo biológico do parasita, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, no homem, um determinado ciclo e no mosquito outro ciclo, tá? Então, se nós dividirmos aqui, ó, tá vendo o mosquito aqui? Aqui é um homem, né? Então, nós temos um ciclo no homem para a direita e um ciclo no mosquito para a esquerda. Professor, eu vou ter que saber os dois? Exatamente. Ah, exatamente. Eu vou ter que saber os dois ciclos. Olha só, eu vou começar aqui pelo ciclo de fora, né? Que é o da esquerda para cá. O que acontece no mosquito? Quais as formas que eu vou encontrar no mosquito? Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou encontrar o cisto, eu vou encontrar o cineto, eu vou encontrar o ovo, o zigoto e vou encontrar gametas, tá? Outra coisa que eu posso encontrar no mosquito na hora que ele está parasitado é os esporozoítas. Ah, então eu tenho esporozoítas entrando no homem e dentro do mosquito? Exato, tá? Já estamos quase começando a entender um ciclo biológico no mosquito. Professor, então, vamos lá. Me explica direitinho isso aqui, senão eu vou ferrar. Né? Então, aqui nós temos que considerar, por exemplo, um mosquito que parasitado. Quer dizer, ele já está parasitado. Daqui a pouco a gente vai saber de onde que ele foi parasitado. Tá? Ele está parasitado aqui. Vamos entender que esse homem aqui é um homem normal, né? E esse mosquito parasitado picou para fazer o reparto sanguíneo. O que ele faz? Ele faz o reparto sanguíneo. Essa fêmea ela não quer introduzir aí malária, não. Ela veio fazer um reparto sanguíneo para amadurecer os ovos. É o ciclo normal dela. Fazer a sucção de sangue para fazer o amadurecimento dos ovos e ela reproduzir. Então, acidentalmente, ela faz isso. Se ela está parasitada, ela injeta. A primeira forma no homem, gente, ó. A primeira forma que é injetado no ser humano chama-se esporozoítas. Tá? Isso aqui estava dentro do mosquito e é injetado no ser humano. O que acontece? Professor, eu consigo encontrar esporozoíta na hora que eu vou fazer o exame de sangue? Não. Isso aqui é bem rápido, gente. Questão de horas, né, ou minutos, tá? Para que ela saia da corrente sanguínea lá para dentro do fígado, principalmente nas células do fígado chamadas de hepatócitos. Tá? Essa fase esporozoíta aqui, eu não vejo quando eu faço exame de sangue do paciente. Não dá para ver. É muito rápido. Tá certo? Quando ela chega no fígado, aí você pode até imaginar. Não, professor, quando ela chega no fígado, ela chega arrasando. Muito pelo contrário. Tem pacientes que não apresentam quadro clínico enquanto eles estão aqui, ó, nos hepatócitos. O paciente não sente nada. Tá? Não sente nada quando elas estão aqui dentro. Então, as células dos hepatócitos estão cheias de parasitas já, né? Elas entram esporozoítas
E quando elas se multiplicam dentro das células do fígado, elas adquirem um outro nome, chamado de merozoítas. Tá? Então, dentro do fígado eu tenho quem? Dentro dos hepatócitos, formas do parasita chamado merozoíta. E aí, o que acontece muitas vezes no fígado? O que vai acontecer a partir daí? Ele pode acontecer o seguinte, dele ficar quietinho aqui dentro do fígado e não causar nada. Né? Ele rompe merozoíta dentro, ele vai contaminando, e ele não acontecer nada. Mas chega um certo momento que esses merozoítas, eles rompem essas células e acabam chegando aonde? Na corrente sanguínea. Aí chegou na corrente sanguínea, aqui começa o quê? A desenvolver sintomas. Professor, então quer dizer que eu só tenho sintoma quando o parasita entra dentro da hemácia? Exatamente. Tá? Eu só tenho sintomas quando esses parasitas entram dentro das hemácias. Certo? É justificável. Por que ele é justificável? Olha só, os merozoítas eles saem de dentro dos hepatócitos e vão cair na corrente sanguínea. Consequentemente, esses merozoítas aqui são parasitas extremamente ativos. Eles saem de um meio diferente, que é o fígado, e vai cair no meio totalmente diferente, que é o sangue. Então, o que ele vai fazer? Oh, eu quero sobreviver aqui ainda. E aí? Eu vou ter que entrar em outra célula para eu poder sobreviver. Qual que é a célula em maior abundância aqui? São as hemácias. Então, olha só essa setinha aqui, ó. Ele indica que esse merozoíto, ele entrou dentro dessa hemácia aqui, ó. Tá? Ele tocou dentro dessa hemácia, na borda dessa hemácia, e aconteceu o quê? A entrada desse parasita para onde? Para dentro da hemácia. Poxa, agora sim. Agora ele achou um ambiente saudável para ele, tá? Um ambiente saudável. Esse merozoíta, quando entra na hemácia, ele já tem um outro nome, tá? Ele passa a se transformar em trofozoítas, certo? Trofozoítas. Então, dentro da hemácia, eu chamo ele de trofozoíta, professor? Sim, até ele ir amadurecendo, porque ele vai recebendo outros nomes. Então, esse trofozoíta aqui, a gente chama ele de trofozoíta jovem, é a primeira forma do trofozoíta. Depois ele vai amadurecer e vai passar a trofozoíta maduro, tá? Ele passa a trofozoíta maduro. Depois ele passa para uma outra forma chamada de esquizonte, ou seja, vai dar origem a vários parasitas aqui dentro dessa hemácia. Só que ele recebe o nome de esquizonte. Tá? Aí ele amadurece mais um pouco e esses parasitas eles começam a se tornar individualizados. Depois de esquizontes, eles passam a merócitos ou rosácea. Essa fase de merócito ou rosácea é a forma final dentro dos hepatócitos. Ele já está pronto para quê? Para romper a célula e sair de novo da corrente sanguínea. Então, professor, quando chegar em merócito rosácea, ele vai romper a hemácia? Exatamente. Ele rompe a hemácia e libera de novo para a corrente sanguínea merozoítas. Tá? Libera de novo merozoítas. Esses merozoítas vão fazer esse ciclo de novo, o tempo inteiro. Então, as hemácias vão entrando merozoítas, vai amadurecendo, libera merozoíta na corrente sanguínea e esse ciclo se mantém. Tá? Entenderam até aqui? Tranquilo, né? Uhum. Então, tá bom. A gente tem só que lembrar os nomes que eles recebem durante as fases. Beleza, isso aí começa a acontecer dentro do meu organismo. E se a hemácia se rompe, eu já vou começar a sentir sintomas, tá? Nessa fase aqui. Com o passar do tempo, esse ciclo se mantendo sempre, vai chegar uma hora que esse ciclo, essas células, tanto que elas vão amadurecendo, elas transformam em dois parasitas muito importantes para o ciclo biológico. Elas saem desse ciclo vicioso aqui, né? E elas passam a produzir dois parasitas extremamente importantes, que é o que eu falei para vocês dos gametócitos, tá? Então, eles continuam fazendo o ciclo, mas eles produzem dois gametócitos,
um gametócito masculino e um gametócito feminino, tá? Isso dentro do ser humano na corrente sanguínea, tá? Você pode observar aqui que tem hemácia, eles estão dentro das hemácias, tá? Então, o que acontece aqui é a fase mais complexa do ciclo biológico. Por quê, gente? Por quê? Porque o ciclo sexuado só acontece dentro do mosquito, tá? Então, essa formação desses dois gametócitos aqui é que vai dar a condição para que um outro mosquito se contamine e produza esporozoito. Então, o paciente, professor, ele tem que produzir gametócito, ele tem que ser chamado de homem gametóforo, exatamente. O que é o homem gametóforo? É o homem portador de gametas masculinos e femininos. Aí o mosquito, outro mosquito que não está parasitado, pica esse indivíduo e ele absorve essas duas fases aqui para dentro desse mosquito, tá? Para dentro desse mosquito. Vai? Ai, que bom, E né? aí nós temos o ciclo que vai acontecer dentro do mosquito. Ele precisa ter, se tem um gameta masculino e feminino dentro do mosquito, eles vão se fecundar dentro do mosquito. Tá? Ocorre a fecundação dentro do mosquito. E eles vão fazer o quê? Vão produzir um ovo. Tá? Ele vai fecundar dentro do mosquito, tá? Ele vai fecundar lá no estômago do mosquito. Ele vai formar um ovo, vai encistar, ele vai formar um oocisto. Esse oocisto ele vai amadurecer, vai formar um ocineto, que é o que? Um ovo móvel. Esse ovo móvel produz um ovo zigoto, que vai dar origem a quem? A esses esporozoítas aqui, ó. Tá? E esse mosquito, ele passa a não ter nada aqui e passa a ser um disseminador da doença aqui. Então, professor, vamos lá. Se esse mosquito fêmea aqui picar esse indivíduo e esse indivíduo não tiver esse gametócitos, ele não é contaminado? Não é contaminado, tá? Esse mosquito não é contaminado. Por quê? Porque ele não tem esse gameta aqui para fazer toda essa fase. Quer dizer que se ele repicar aqui, só vier trofozoíta, esquizonte, merozoítas, esse mosquito aqui, ele não vai ser um disseminador da doença, ele não vai ser um disseminador da doença, tá? Então, a condição para o homem contaminar outro mosquito é ele estar nessa fase aqui, ó. Porque aí esse mosquito vai passar por toda essa fase sexuada dentro dele e ele vai poder o quê? Injetar esporozoíta, ou nesse mesmo paciente ou em outros pacientes. Tudo bem até aí? Tudo. Beleza. Podemos continuar? Sim. Então vamos lá. Vamos ver aqui o ciclo da malária é mais detalhado, quem sabe reforçando aqui vocês entendam, tá? Ou passem a entender um pouco melhor. Então vamos lá. A primeira, vamos começar no homem, tá? Vamos começar o ciclo biológico no homem. O que vai acontecer? Nós temos que considerar aqui, ó, certo? O mosquito já está contaminado. Ele foi contaminado e ele já produziu as células que vão infectar o homem. Então, esse mosquito já está contaminado, contaminou lá com um paciente lá, que eu não sei quem é, e veio fazer de novo um repasse sanguíneo e encontrou você. Encontrou você lá e ele já está contaminado. Ele vai fazer o repasse sanguíneo no ser humano para poder fazer o amadurecimento das suas células, né? Para a produção dos seus gametas lá, para a reprodução, para a produção dos seus filhotes. Ele vai fazer o repasse sanguíneo e injeta em você acidentalmente quem? As formas de esporozoítos da malária. Injetou a forma esporozoíto da malária em você, ele chega na corrente sanguínea rapidamente. E vai para onde? Olha só, o esporozoíto aqui, ó, e vai para os hepatócitos. Ele direciona diretamente lá para o fígado. Diretamente lá para o fígado. Tá? Então, ele vai compor as células do fígado. Lá nos hepatócitos, ele começa a reprodução. Tá? Ele começa a reproduzir dentro desses hepatócitos. Essa fase do estágio do fígado humano, ele não tem o quê? Ele não tem ainda os sintomas da malária. Tá? Não tem os sintomas.
A partir do momento que o hepatócito está cheio de parasitas já, o que acontece dentro do hepatócito? Amadurecimento, né? Um esquizonte. Esses esquizontes, você pode ver, cada pontinho preto desse aqui é um parasita que está dentro da célula. A célula dos hepatócitos não conseguem mantê-los íntegros aqui dentro. E o que ele faz? Ele acaba rompendo essa célula de hepatócito e libera quem? Qual é a forma? Merozoíto. Ah, professor, então o que quer dizer que merozoíto é a primeira célula que vai entrar na minha hemácia? Exatamente. Eu não tenho esporozoíto lá no início entrando nas minhas hemácias. Os esporozoítos lá no início vai entrar no meu hepatócito. O que sai do hepatócito, que são os merozoítos, que vai entrar dentro da hemácia. Então, eu tenho um ciclo aqui que chama-se ciclo hepático, ou ciclo do fígado, tá? Esse é o ciclo hepático. Quando ele se rompe e vai para a corrente sanguínea, ele vai iniciar o ciclo eritrocítico, tá? Ou extrahepático, fora do fígado. E olha só, os merozoítos saem dessa célula e vão aonde? Dentro das hemácias, tá? Dentro das hemácias, pode observar aqui, e ele vai o quê? Ele vai reproduzindo. O trofozoito é pequenininho, cresceu, né? Se multiplicou, ficou em grande quantidade, ou a hemácia não consegue segurar a quantidade deles, libera para a corrente sanguínea e vai de novo, esse ciclo vai se repetindo. Né? O que falei no slide passado para vocês, anteriormente. Então, esse ciclo se repete. Chega um certo momento desse ciclo se repetir, essas células elas já estão diferenciadas, elas passam aqui a formar esse outro ciclo aqui, ó, que é a formação dos gametas. Quando esses gametas aqui, é que eu tenho que fazer o quê, gente? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que inibir com medicamento essa fase. Tá? Eu tenho que inibir com medicamento essa fase. Por quê, gente? Para que não possa ser passado para um outro paciente C, ou um outro paciente D, ou um outro paciente E. Então, essa fase aqui é a fase disseminadora. Aí vem um mosquito aqui que não tem nada, ele pica esse indivíduo, ele ingere esses gametócitos aqui, ele torna-se potencial infectante. Tá? Ele torna-se infectante, porque todas essas fases aqui evolutivas acontecem dentro dele. Então, a fase sexuada acontece dentro desse mosquito aqui, tá? Para a produção de quem? De esporozoítos, tá? Então, os tratamentos para malária, eles vão fazer o quê? A inibição aqui, né? Diminuir a entrada nas hemácias, e para ele não ser disseminador, ele vai entrar aqui, ó, e vai tentar ter essa forma de gametócito para ele não ser um disseminador da doença, tá? Para ele ser um disseminador. Tudo bem até aí? Tudo. Beleza. Depois vocês vão ler isso aí direitinho para tentar o entendimento, ok? Uhum. Então vamos continuando. Isso aqui é bem didático, tá? Eu deixei para vocês observarem, para eu falar para vocês, olha, gente, o que pode acontecer? Ele faz dois lados do corpo. Aqui é um corpo humano, né? Ele faz os dois lados. Ele faz o lado da esquerda, que tem um mosquito bem aqui, tá vendo? Tá? Esse mosquito que está bem aqui tá contaminado. E ele faz esse lado direito aqui, que é um mosquito que não está contaminado. Mas ele vai começar a ingerir. Então, nós temos aqui o entendimento desse desenho aqui é o seguinte: esse mosquito contaminado, entrando, fazendo repasse sanguíneo, introduzindo esporozoítos, que vai lá para o fígado, consegue fazer todo o ciclo que foi explicado anteriormente e a produção de gametócito. Aí esse mosquito que inocentemente vem te picar para poder só absorver o seu sangue, ele pega essa parte de gametócito aqui e ele passa a ser um super mosquito transmissor da malária, tá? Então, ele vem aqui, suga o seu sangue, leva com ele as formas gametócitas,
faz todo o processo de transformação dentro dele para a produção de esporozolito novamente. Tá? Então, esse mosquito aqui já vai ser um super mosquito transmissor da malária. Entenderam, né? Uhum. Então, vamos lá. Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. Olha esse quadro aqui de sintomas. É muito interessante isso aqui, gente. É muito interessante. Vocês já ouviram falar que a malária ele tem um horário para poder o paciente ter horário que tem as crises de malária, ou seja, no final da tarde ele tem aquelas crises de malária? Vocês já ouviram falar alguma vez ou não? Sejam sinceros. Não, né? Então, o paciente que tem malária, ele é assim, ele chega no final da tarde, ele tá bom durante o dia, quando chega no final da tarde ele tem a crise, tá? Que são as febres. Nós vamos ver daqui a pouco no próximo slide qual que é são a crise que acontece tudo ao mesmo tempo. Por que que isso acontece, gente? Porque os parasitas, olha aqui, ó, o Plasmodium vivax, o Plasmodium malariae, falciparum, todos eles têm uma fase de um intervalo apirético. O que que é apirético? Que não tem aumento de temperatura. Por quê, gente? Porque naquele ciclo que nós vimos anteriormente, ele vai romper hemácias. E o ciclo pirético, que é o ciclo onde ele tem a febre, ele só acontece quando a hemácia se rompe, tá? Então, professor, quer dizer que o Plasmodium vivax, que está aqui, ó, que o senhor está mostrando para mim, Plasmodium vivax, ele tem um ciclo de 48 horas? Exatamente. Mas em 48 horas, professor, ele vai ter o rompimento da hemácia? Exatamente, tá? Então, a cada 48 horas, as hemácias se rompem e liberam um produto de degradação que está dentro, que ele se alimentou lá, e esse produto de degradação, ele é extremamente pirogênico, ou seja, é aquele restos que vai aumentar a temperatura corporal, tá? Então, se eu tenho um ciclo de 48 horas, por isso que foi determinado que o Plasmodium vivax chama-se terçã benigna, tá? Ele é terçã benigna porque o seu ciclo vai ser de 48 em 48 horas. E o Plasmodium malariae e o Plasmodium falciparum também, ou o Plasmodium malariae aqui, ó, as hemácias se rompem a cada 72 horas. Então, é uma característica do parasita. Se ele se rompe a cada 72 horas, colocaram o nome dele de quartã benigna, tá? Terçã é 48 horas, quartã é 72 horas, tá? E o Plasmodium falciparum, professor, por que que ele é terçã maligna? Tudo é benigno e ele é maligno. Por quê? Porque o rompimento do Plasmodium falciparum é de 36 a 48 horas, tá? 36 a 48 horas. Então, ele se rompe em duas etapas. Mas por que isso, professor, que o Plasmodium falciparum, ele rompe duas vezes? Ele rompe naquele ciclo eritrocitário e ele rompe muito mais ainda na produção de quê? Do gametócito. Eles vão observar aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, vou voltar aqui um pouquinho. Olha aqui, essa forma de Plasmodium falciparum aqui, ó. O gametócito do Plasmodium falciparum é diferente de todos os outros. Tá vendo aqui? Certo? Olha só, o vivax, o malariae e o ovale, ele tem um gametócito que se acomoda dentro da hemácia. O Plasmodium falciparum, ele é tão grande que ele não consegue se acomodar dentro da hemácia, ele rompe. Professor, então ele rompe o Plasmodium falciparum, ele rompe aqui e rompe aqui? Exatamente. É por isso que ela é maligna. Ela rompe em duas situações. E as outras rompem quando? Quando elas rompem aqui, mas não rompem aqui. Entenderam, moçada? Sim. Tá? Então é por isso que ela é tratada de Plasmodium ou terçã maligna, porque ela rompe em dois lugares e a quantidade de horas é de 36 a 48 horas. Tá bom? Essa é a classificação que eles colocaram para poder classificá-la isso aqui chama-se de epidemiologia, né? Vamos dizer assim, de rompimento de hemácia, tá?
Isso é muito importante para vocês, tá bom? O que vocês entendam é que em 48 horas o Plasmodium vivax ele tem o quadro dele agravado a cada 72 horas do malariá e a cada 36 a 48 horas do Plasmodium falciparum. A gente vai ver agora aqui os sintomas que o paciente tem. Olha só, gente, é muito importante. Calafrio, sensação de calor e sudorese. Não é uma sintomatologia que raramente eu sinto uma ou outra. Não, as três, elas acontecem simultaneamente, gente. Simultaneamente. Primeiro vem o calafrio, que me dá palidez, frio, pulso rápido, dor de cabeça, náuseas, vômitos. Vem aquela sensação de calafrio. Passado alguns instantes, não chega a ser nem minutos, esse calafrio, ele passa e aí vem a sensação de calor, tá? Então você estava com frio e você até pode estar 45 graus aqui em Cuiabá, mas você tem frio. A pessoa coloca a coberta, né, sentindo aquela sensação de frio. Passado alguns instantes, ela começa a sentir calor insuportável. A sensação de calor, uma febre de 39 a 40 graus, o calor e casos de delírio. E a pessoa começa a transpirar, molhar ele chega a molhar a sua roupa, molhar o cobertor que ele estava utilizando, e isso é simultaneamente. Quando começa essa sensação de sudorese, olha só, começa a diminuição da temperatura, abundante transpiração, e o que mais acontece? A sensação de alívio, tá? Que substitui o mal-estar anterior. Gente, imagina você sentindo essas três sensações ao mesmo tempo, daqui a pouco tudo isso passa e você fala assim, ó, eu tô bom, cara, já. Entendeu? Eu tô bom. Não tô sentindo mais nada. E o cara tem até disposição para poder trabalhar. Mas aí o que acontece depois? Observando aquele slide anterior, o Plasmodium vivax não faz o ciclo em 48 horas? Sim ou não? Sim. Sim. Passado 48 horas, ele tem de novo toda essa sensação. Todo ao mesmo tempo. Tá? Então, aquela sensação de 48 horas em 48 horas, de 72 horas, de 38 a 46, é o momento em que as hemácias estão rompendo e o produto de degradação, que é chamado de hemozoína, marca bem esse nome, hemozoína com H, tá? São os restos que tem da hemoglobina, ele sai para a corrente sanguínea. E como ele é pirogênico, não sei se vocês já viram falar em pirogênico, acho que o professor Zé Ricardo vai falar para vocês do processo inflamatório, da pirogenia, de substâncias pirogênicas, ele vai aumentar a temperatura do corpo. Então, essas três tríades aqui, você acaba sentindo ao mesmo tempo, e a partir do momento que essas hemácias elas param de se romper, tá? Você diminui a sensação. Então, elas começam a se repetir quando essas hemácias se rompem novamente e o ciclo continua, 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 continua. Ok, gente? Entenderam? Ok. Tá bom? Tá ótimo. Tá, então beleza. O que nos remete muito para isso, gente, é a questão do tratamento, de repente, para esse parasita, né? Onde é que ele vai estar entrando, esse tratamento da cloroquina? Primeiro ele vai entrar, o tratamento da cloroquina para malária, tá? Não estou falando do Covid, estou falando da malária. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a diminuição da sensibilidade da hemácia em estar agregando esse parasita na hora que ele rompe, na hora que ele sai do fígado. Tá? Então, tem a hemácia, essa cloroquina vai fazer o quê? Vai diminuir a sensibilidade para aqueles merozoítos não se grudem na onde? Na superfície da hemácia, tá? Para que ele possa entrar. Então, alguns medicamentos agem ali. Outros em DNA do parasita, tem um monte de ações ali. Ela é um pouco ainda em estudo. Tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês em relação à cloroquina, por que nós não estamos utilizando a cloroquina para tratamento do Covid, é o seguinte, gente, a cloroquina, ele permanece ativa no seu organismo por 50 horas.
tá? Por 50 horas, você imagina. Você administrar uma cloroquina, em 50 horas você ainda tem um resquício do medicamento dentro de você e você entra com uma outra dosagem de cloroquina. Você imagina o que isso aí pode causar dentro do ser humano? Vocês estão entendendo o porquê da cloroquina ainda está sendo estudada e vendo a dosagem direitinho para o uso do Covid? Uhum. Tá? É o tempo de vida dela dentro do organismo. Tudo bem? Isso é só uma curiosidade, tá? Então, vamos lá. Isso aqui, gente, é uma malária grave. É o que a nossa amiga lá teve, tá? Então, ela teve uma malária grave e ela começou a ter todos esses sintomas. Ah, mas professor, mas depende muito do estágio imunológico dela? Claro que sim, tudo depende do seu estado imunológico, né? Para tudo. De repente você consegue sair de uma situação de plasmode falciparum dessa aqui sem ter todos esses colapsos aqui. Porém, o seu sistema imune pode estar um pouquinho, né, debilitado e isso tudo aqui se manifestar de uma forma integral, como está aqui. Tá? Que foi o caso da colega nossa que teve a malária grave, né? E isso tudo se instalou de uma forma abrupta. Tá? Ela teve insuficiência renal, ela teve coma malárico, ela teve anemia grave. Que mais aqui que ela teve? Ela teve problema vascular, tá? Ela teve um sangramento espontâneo, ela teve um comprometimento vascular, teve que ser amputada as pernas. Então, teve assim um quadro extremamente agravado do plasmódio. Tá? Olha só o que acontece no caso de malária grave, gente. Por que a malária torna-se grave? O sequestro dos eritrócitos parasitados. Tá? Chama-se citoaderência. O que acontece? Quando o parasita rompe a hemácia, ele libera aqueles restos de metabolismo do que ele se alimentou dentro, e esses restos aí, eles vão grudar na superfície das outras hemácias. Tá? Passou uma hemácia por perto, ele vai grudar ali e ficar. O que meu organismo interpreta? Poxa, essa hemácia também está contaminada com parasita, mesmo que ela não esteja. Tá? Então, ela está só sensibilizada. O que meu sistema imune vem? Manda célula de defesa em cima dessa hemácia que ele acha que está parasitado e destrói também, achando que é o parasita. Tá? Então, existe um sequestro dos eritrócitos parasitados, tá? Para ser destruídos. Formação de rosetas. Aqui é o seguinte, eritrócitos infectados com eritrócitos não infectados. Então, eles se grudam, eles vão se batendo um com o outro e vai sensibilizando um ao outro. Tá? Então, ocorre o quê? Uma ruptura de hemácias que estão parasitados e ruptura de hemácias que não estão parasitados. Tá? É por isso que a anemia da malária ela é grave, tá? E precisa ser combatida aí. A quantidade de parasitas também é muito importante. Né? O quanto de parasita está sendo produzido. Tá? O meu organismo consegue destruir alguns? Claro que sim, mas outros não. Tá? Então, depende muito do grau de parasitemia. O que acontece? Se eu tiver grande quantidade de parasitas, muitas células de patócitos contaminadas, ou muitas hemácias contaminadas, consequentemente, o que nós vamos ter? Um paciente extremamente grave. Tá? Então, o grau de parasitismo determina a gravidade dessa. Tá? Eu coloquei aqui embaixo algumas situações da malária cerebral. Tá? Malária cerebral, insuficiência renal, edema pulmonar, anemia grave, icterícia. Então, eu coloquei aqui algumas características da malária cerebral, se vocês observarem, tanto que ela é grave. Tá? Fatores importantes da patogenia. O que é patogenia? Patogenia é doença, tá, gente? Quais os fatores graves dessa patogenia? Ou seja, o que vai agravar a doença? Alguns fatores do parasita e alguns fatores do hospedeiro, que somos nós. Tá? Então, o que vai agravar a doença é a cepa ou linhagem. O que é isso? Será que essa cepa, o parasita em si, ela tem uma carga de afetar o meu organismo grande? Ou eu já entrei em contato com algumas cepas anteriores que me deu resistência? Tá? Que me deu a imunidade. Então, depende muito disso.
se é uma cepa jovem, né, que não entrou em contato com nada, não teve modificação de nada ainda, se o meu sistema imune está ok ou ele está debilitado. Então, esses são fatores que podem interferir na doença. As proteases, ou seja, as enzimas que são formadoras, né, ou enzimas que vão entrar dentro do meu organismo para que conduza os parasitas aos locais ideais. Essas proteases parasita, elas são ativas, elas conseguem levar o esporozoito até o meu fígado, elas conseguem. Então, tudo isso tem que ser estudado, né, para ver se que vai me trazer qual o grau de doença que meu organismo vai manifestar. Tá? A lise, citólise, lise da célula é suficiente, ocorre com frequência, então tudo isso, moléculas de adesão, estado nutricional do paciente, tá? Tudo isso interfere no grau de patogenia. O que é isso, gente? De repente, nós estamos no mesmo lugar, eu, Glauco, e vocês, alunos, né? Estamos no mesmo lugar. Nós vamos dizer que o mesmo mosquito picou todos nós. O que eu vou manifestar vai depender de mim, do meu sistema imune. O que vocês vão manifestar depende do sistema imune de vocês, o que vocês estão sentindo, se existe uma doença pré-existente que vai agravar o quadro, tá? Ou se vocês já tiveram contato com alguma vez com malária e você vai ter uma reação diferente da minha. Então, cada um é cada um. Cada um vai ter o quê? A sua resposta frente ao parasita. Não adianta. É assim para a maioria de todas as doenças, sejam ela parasitária, seja ela bacteriana, seja ela viral. Não, tudo isso depende de você. Aqui nós não vamos entrar muito, tá? Porque isso aqui envolve alguns mecanismos. Eu acho que vocês vão ter um pouco isso aqui lá na frente, mas eu vou só citar para vocês. A anemia falciforme é uma anemia onde as hemácias perdem o formato arredondado ou côncavo, tá? Ele fica em forma de foice, ele fica afoiçado em forma de meia-lua. Então, o parasita ela não consegue penetrar dentro dessas hemácias. Então, quem tem anemia falciforme, ele não desenvolve malária. A talassemia também é uma doença dos eritrócitos, é uma doença genética da hemoglobina. Então, se você tem uma hemoglobina deficiente, que a hemoglobina é o que o parasita utiliza para sobreviver, se você tem uma hemoglobina deficiente, esse parasita não tem alimento, tá? Então, se ele não tem alimento, ele não sobrevive dentro dessas hemácias. Então, o portador de talassemia também não pega malária. Deficiência de G6PD, isso aqui é uma glicose, é uma enzima, tá? Também na produção da hemoglobina. Ele envolve a produção de energia, né, na transformação, até formação da hemoglobina. Se eu não tenho hemoglobina eficiente, eu não tenho o alimento do paciente, não tenho o elemento do parasita dentro da hemácia. Aqui é muito importante, ó, fatores adquiridos. Se eu tiver, que eu falei para vocês no início, exposição anteriores, ele não impede que eu tenha malária, mas ele pode diminuir os sintomas dessa malária, tá? É aquele caso que eu citei para vocês no início. O paciente ele pode ter 10, 15, 20, 30, 40, 80, 200 malárias, né, durante a vida dele inteirinha. Ele pode ter recontaminações, ele pode ter... Só que o que acontece? Nada impede o parasitismo, mas a resposta a esses parasitas ele já é um pouco menos grave, tá? A imunidade do paciente foi citado também, então não precisa a gente entrar nesses detalhes. A patogenia, aqui vocês têm uma relação que fala o seguinte: o período de incubação no ser humano. O Plasmodium falciparum, olha como é bem rápido, gente. De 9 a 14 dias, ele já está manifestando sintomas. De 12 a 17 dias, o Plasmodium vivax já está determinando sintomas. O Malariae, de 18 a 40 dias. O Ovale, de 16 a 18 dias. Então, você pode ver que é um tempo bem curto do parasitismo para
que ocorra o processo de manifestação manifestação da doença, tá? Isso é muito importante. É rápido, rápido, rápido. Parece até um ciclo viral, né? O ciclo viral é um pouquinho menor que isso, mas é muito próximo, dependendo de algumas pessoas, eles têm até esse ciclo aqui mesmo, muito parecido, tá? Em relação a essas outras aqui de baixo, ele fala que o Plasmodium falciparum é o agente da malária mais fatal. Eu já falei para vocês o porquê que ele é fatal. Ele rompe o quê? Hemácia em duas situações. Lá, na hora que ele entra na hemácia, e depois que ele forma gametócito. Então, ele tem 2 pontos de ruptura de hemácia. Então, ele é mais grave por isso. Tá? O que é muito importante aqui, olha só, isso aqui, gente, ó, quando eu falo hipnozoídos. O que são hipnozoídos? Vamos pensar que hipnozoíto é um estágio dormente. É um estágio dormente do parasita. Ela tá arrumando comida pros cachorros. Tá? É um estágio dormente do parasita. O que é isso, gente? É o seguinte: quando o parasita vai lá para o fígado, né, que é aquela fase que eu falei para vocês, que o paciente não tem sintomas, esse parasita ele pode ficar ali dormente, tá? Ele pode ficar dormente ali por um longo tempo, até anos, tá? Presente no fígado ali, sem causar nada para o paciente. E aí o que acontece? Ele fica em hipnose, ele fica quieto nesse lugar, sem causar nada. Então, de repente, o paciente, a pessoa foi lá no Amazonas pescar. E ele teve um contato com malária lá. E ele é de Brasília. Ele sai lá do Amazonas e vai para Brasília. Ele não sente sintomas durante 2 anos. Chega uma certa hora que ele começa a ter os sintomas. Por que isso? Porque ficou, nesse período todo, dormente no fígado dele a forma do parasita. Então, quem faz isso, gente? Quem faz hipnozoito é somente essas 2 fases aqui, tá? Esses 2 parasitas aqui, ó. O Plasmodium vivax e o Plasmodium ovale. Falciparum não faz? Não. Malariae não faz? Malariae não faz? Não. Somente esse. É uma característica dele. Professor, mas por que só os 2? É uma característica, não tem uma explicação lógica para que esse parasita fique lá. Tá? Isso precisa ser estudado mais profundamente para saber o que característica, qual que é a diferença dele para os outros que faz com que ele fique ali no fígado dormente, sem causar nada. Tá? Hoje, que horas são agora? 9h35. Não tem uma explicação para ele. Mas, de repente, lá pelas 10 horas, vocês entrarem no site da Fiocruz, já deve ter alguma coisa lá. Porque os estudos eles são extremamente dinâmicos. Hoje eu falo para vocês, nesse instante, que não se sabe por que o hipnozoito fica lá, daqui a pouco ele tem algum artigo ou algum cientista já está descobrindo o motivo e está publicando, né? E a gente não sabe, tá bom? Então, vocês precisam estar sempre lendo para atualizar essa questão dessas doenças tropicais existentes no Brasil, porque elas mudam completamente. Eu falei para vocês na aula passada que a leishmaniose é tratável, né? Mas acredita-se que ela não tem cura. Ela fica somente lá, paradinha, esperando uma oportunidade para que surja novamente. Isso é grave, né? Então, a gente pode futuramente descobrir se isso é real ou não. Aqui é uma repetição das recaídas, né, que eu falei para vocês. Se o cara tiver hipnozoíta no fígado, ele pode levar anos para manifestar, e aí o sistema imune dele, de repente, dá uma baixadinha e ele começa a fazer o quê? Ele começa a desenvolver a malária, mesmo em regiões que não é endêmica, tá? Que não é endêmica. E aí são aqueles casos que surgem de repente e que você acaba ficando perdido no diagnóstico porque você realmente não sabe o que é. Tá? Aí você tem que investigar o paciente, saber se ele foi para a região endêmica ou não. Isso leva muito tempo. Tá? Isso aqui é uma recrudescência, tá? Ele o que é uma recrudescência? Ele reaparece com sintomas. Isso aqui também é só uma leitura que vocês devem fazer em relação a isso, porque já foi falado. Então, continuando. Aqui o diagnóstico laboratorial. Vocês vão ver
o diagnóstico laboratorial é muito bem próximo daquilo que vocês fizeram em aula prática. Olha só, eu faço um esfregaço fino e a gota espessa, que vocês fizeram as duas, né? Eu faço a fixação das duas por um corante, né? E eu vou observar as formas aonde? Dentro das hemácias. Olha aqui, a gota espessa, né? Que vocês fizeram, e o esfregaço sanguíneo. Tá tudo tortinho aqui, mas ao final, né? Bem feitinho. Então, esse aqui é é um esfregaço sanguíneo que é bem aceito, tá? Tá bem feito. Tudo bem? Posso seguir? Pode. Olha só, isso aqui é bem diferente para vocês verem como que a gente visualiza uma gota espessa e como que a gente visualiza um esfregaço sanguíneo, tá? Eu tenho aqui hemácias íntegras, né? É um esfregaço sanguíneo, aquela distensão que vocês fazem, e vocês observam o que? O parasita dentro. Aqui eu tenho uma gota espessa, é aquele sangue mais grosso que vocês fizeram lá. Então, o que acontece? Nós temos que colocá-lo em contato com água para romper as hemácias. E eu acabo encontrando o parasita externo. Eu não tenho mais ele dentro da hemácia. Eu vou ser sincero para vocês, eu faço as duas formas. Tá? Um paciente chegou com suspeita de malária para mim, eu faço uma gota espessa e faço um esfregaço sanguíneo. Por quê, gente? É preciosismo? Não. Olha como é difícil você identificar aqui, né? Nessa gota espessa. Tá? E essa gota espessa é o que o Ministério da Saúde preconiza para você identificar o parasita. Né? Eu costumo fazer as duas do mesmo paciente. Ah, vai demorar eu fazer? Eu não me importo com demora, eu quero resultado. Então, eu acabo fazendo as duas, eu olho na gota espessa, se eu ver algum parasita que parece malária, eu vou no esfregaço, na distensão, e procuro para ver se realmente tem, tá? É uma questão de escolha. Ah, daqui a pouco vocês estão indo para uma região extremamente contaminada, né? Onde o índice de malária é grande, vocês fazendo todos os dias, você acaba conseguindo fazer pela gota espessa tranquilamente. E você deixa de lado de fazer isso aqui. Isso é um critério que você utiliza no dia a dia de estudo e da sua capacidade de entendimento. Tá? Eu tenho preciosismo, eu faço as duas técnicas. Essas são as formas que nós vamos encontrar, moçada. Olha só, eles são um pouco diferentes. Você pode ver que o plasmado falciparum, as hemácias aqui, ó, elas estão pouco pigmentadas, né? Do plasmado falciparum, do vivax já tem uma característica bastante grande, né? Mas olha só, são muito parecidos entre elas, diferente do malariae, né? Que já é bem diferente. Olha só, tá? Mas esse trofozoita jovem de falciparum, de vivax e de ovale é muito parecido. E isso aqui no dia a dia, ele te dá uma dor de cabeça danada, tá? Se você encontrar gametócito dessa forma, olha só como o gametócito do plasmado falciparum é diferente, tá? Do falciparum é muito mais fácil de identificação do que os outros, certo? Como isso, gente, ficou muito tempo assim, identificar ou não é, e acontecia do paciente perder muito tempo com o paciente no tratamento. Isso aqui também é algumas morfologias, eu vou deixar para vocês consultarem, só para vocês observarem as diferenças existentes entre elas, tá? Eu não cobro isso aqui, de repente a gente vai fazer uns exercícios para você tentar identificar, tá? Mas eu vou passar para vocês sem compromisso de identificação em prova, tal, porque isso aqui vocês vão ter aulas lá na frente vocês vão identificar isso aqui mais profundamente lá com o professor Guilherme, ele vai ter um estágio só para isso, tá? Então não se preocupem, mas vocês têm que já entender mais ou menos o que vem, onde vocês vão encontrar, que é dentro das hemácias, tá? Isso aqui é o Ministério da Saúde, ele preconiza que vocês façam, dependendo da quantidade de parasitas que vocês encontram, vocês vão classificando eles dentro desse quadro aqui, ó, um parasita em 100 campos, uma cruz, tá? 2 a 20 parasitas em 100 campos, 2 cruzes, de 21 a 200 parasitas em 100 campos, 3 cruzes, mais de 200 parasitas em 100 campos, 4 cruzes. Então, essas cruzes são é o resultado que você libera em regiões endêmicas. Por exemplo,
você coloca lá, paciente A tem uma cruz de malária. Então, ele foi encontrado um parasita em 100 campos, 2 cruzes, isso aqui, 3 cruzes, isso aqui, 4 cruzes, isso aqui. Tá? Então, o médico bate o olho nessas cruzes, ele sabe quantos parasitas foram encontrados. Por quê? Porque o Ministério da Saúde já falou que é desse jeito. E nós temos que seguir esse quadro de identificação para a liberação de um resultado. Tá? Tudo bem, moçada? Tudo. Então, vamos lá. Antigamente ficava-se difícil, tem muito treinamento em relação à detecção do tipo de malária que é. Então, você vão passar por treinamentos que você consegue classificá-lo. Só que tudo que vem, né, para ajudar é importante. E foi criado os testes rápidos ou imunocromatográficos para detecção da malária. Isso aqui é uma benção, tá? É uma benção isso aqui. Ele tem uma eficiência bastante grande. Olha a sensibilidade para plasmódio falciparum, 90%, a mais grave, né? Então, se você fizer uma gotinha de sangue aqui nesse buraquinho, colocar aqui uma solução tampão, esse sangue vai correr aqui, ó, nessa gradezinha aqui, e vai indicar para você que tipo de malária ele tem, tá? Pode ter alguma reação cruzada? Pode, mas se o paciente tiver um Plasmodium falciparum, 90% dos casos positivos ele vai detectar. Então já é a malária grave que você retira da sua análise, tá? É muito fácil e muito rápido. Vou mostrar outra aqui para vocês. Olha aqui, ó. Isso aqui também é um diagnóstico, e você tem aqui o controle, teste 1 e teste 2, e ele te dá aqui, ó, um gráficozinho de interpretação. Se aparecer 3 risquinhos, o controle está ok. O teste 1, que é para plasmódio falciparum, deu positivo. Então, ele tem plasmódio falciparum. E ele tem outro tipo de quê? De plasmódio aqui. Ah, se ele der positivo na primeira, na segunda. A primeira sempre tem que dar positivo, tá? Esse C aqui tem que dar positivo, que é controle do teste, para ver se esse teste presta ou não. Se ele está viabilizado ou não. Se esse C não aparecer esses controlezinhos, que é o controle, não aparecer essas tirinhas vermelhas, você pode descartar o teste. Esse teste não presta, tá? Se deu esse segundo teste aqui positivo, ele é plasmódio falciparum, está aqui, ó, indicando aqui embaixo. Se ele deu o primeiro, tem que dar, e o último, ele pode ser plasmódio vivax, malariae e ovale. Se deu só aquele controle e os outros não, é negativo. Isso aqui vem para ajudar em muito a identificação. Isso aqui já é implementado na região amazônica, tá? Lá tem teste rápido para malária, para poder começar o tratamento o mais rápido possível. Tudo bem? Tudo. Tudo, né? Existem outros diagnósticos? Existe. Isso aqui é só para citar para vocês, tá, gente? É uma reação de cadeia de polimerase, o PCR, é o que está sendo utilizado hoje para detecção do vírus do Covid, tá? É um teste que não tem erro. O que é isso? É um teste onde você coloca o sangue do paciente e ele vai mostrar para você qual é a banda de proteína que ele tem. E você não tem como errar se o paciente entrou em contato ou não, porque ele tem uma imunofluorescência, não assim, né, todos. Vamos pegar um desse aqui, se ele der uma fluorescência dessa aqui, ó, você já sabe que esse paciente tem um parasita ou não. Tá? Só que é um exame ainda caríssimo, né, utilizado no país, mas que já está sendo utilizado para sondagem dos parasitas. Essa aqui é uma notificação que todos os pacientes positivos existentes têm que ser diagnosticados, que foram diagnosticados, você tem que informar para a Secretaria de Saúde, né, e para o Ministério da Saúde que aquele paciente é portador. Tá? Esse processo de investigação aqui também vocês vão fazer no estágio supervisionado com o Guilherme, não o estágio supervisionado lá em cima, que é comigo, o último semestre, é no intermédio do curso de vocês. Vocês vão aprender a trabalhar com esses processos de notificação. Porque se vocês forem farmacêuticos em determinados órgãos de saúde pública do município, ou do estado, ou do governo federal, vocês é o mesmo protocolo. Vocês têm que informar para que isso aqui vire notificação
e que possa, de certa forma, levar um recurso a mais ou medicamentos a mais para a região onde vocês estão. Tudo bem? Tudo. E a gente vai encerrando, tá? A gente encerra essa aula com as parasitoses em si, né? Os hemoparasitas em si. A gente vai encerrando essa aula e eu quero pedir para vocês que vocês estudem, tá?